Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, todos preciosos. Aleluias. Para o Senhor nosso Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, para mim, a profeta Selene. Graça e paz para todos. Amém? E aqui estamos mais uma vez para falarmos, oh glória a Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desse único santo. Amém? Desse Senhor, desse mestre, mestre de tudo, todos e todas as coisas. Amém? E nós, debaixo da ordenância desse mestre, como operários. Amém? Dele, oh aleluias, para a sua obra. Bendito, louvado seja este santo nome, o Senhor Jesus Cristo. Tu é benigno, Jesus. Tu é benigno. Graças, graças, graças. Bendito seja. E aqui nós vamos para mais uma palavra. Amém? Uma palavra que o Senhor nosso Deus está nos dando hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para que essa palavra possa pairar nas nossas vidas e assim trazer um grande efeito para o que o Senhor determinou para todos nós nesta palavra. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai todo-poderoso, ó Deus Altíssimo, eis-me aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Com mais, meu Pai, esta palavra, Senhor, com mais este conselho, meu Pai. Aqui, Senhor, entregue para todos, meu Pai, que ouvirem de bom grado. E assim, meu Pai, trazerem, meu Pai, para as suas vidas, Senhor. E assim, Senhor, venha obter, Senhor, todo o entendimento que o Senhor está dando para todos eles através desta palavra. No nome do seu Filho Jesus Cristo. E que assim, meu Pai, seja na vida de todos que ouvirem de bom grado, Senhor. Que assim seja, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos ler então João 6, a partir do verso 25. Amém? João 6, a partir do verso 25. Olha que o Senhor quer falar conosco, hein? Oh, glória a Deus. Está escrito: Jesus, o pão da vida. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Amém? Quando chegaste aqui? Lhe fizeram uma pergunta. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, Jesus deixou um alerta aqui, ó.
trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluias. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus? Eles perguntaram para Jesus, né? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Simplesmente. Que creia naquele que ele enviou. Quem que o Pai enviou para nós? Jesus Cristo. Amém? Verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Verso 31. Nossos pais, eles continuaram falando para Jesus, amém? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Amém? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aleluias. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Tá vendo? E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Que coisa linda. Mas já vos disse, também vós me vistes, e contudo não credes. Tá vendo? Porque ali Jesus andava perto, amém, deles. Eles viam Jesus. Jesus ali operava os milagres, amém? Mas aqueles olhos deles, amém, que eram vistas, porque eles andavam por vistas, amém? E ali eles prestavam atenção, mas no alimento que o Senhor dava, que era o pão, que alimentava o corpo físico, amém? A carne, amém? Então, eles só tinham ali vista, amém? Aquele pão vinha, saciava, que era comida, não é? Saciavam eles, depois eles tinham fome de novo, e eles queriam Jesus, iam atrás de Jesus, né? Pelo que Jesus fazia ali. Então, Jesus ali foi e retrucou com eles, amém? E então, Jesus disse para eles, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes. Amém? Vós me vistes. E contudo, não credes. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Deus ele está enviando os servos dele, as servas deles, para falar, sabe? Desse Jesus, da palavra dele. Mas as pessoas, elas não querem ouvir. E muitos ficam até
zangados, sabe? É? Quando falamos, ah, eu vou ficar triste. E aí eu digo, amém? Pode ficar triste, mas essa verdade você vai ter que ouvir. Porque é esta que o Pai Altíssimo manda lhe dizer. Temos que falar, meus irmãos. Temos que falar. Esse é o tempo. Amém? Vamos no verso 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Olha que maravilha. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que maravilha. Então, quando um servo ou uma serva do Senhor, amém? Foi plantado ali em algum lugar. Porque nada é propósito do acaso, é tudo um propósito de Deus. Aleluias. Deus ele vai estar sempre fazendo, amém, do jeito dele, como ele bem quer. Porque ele é perfeito, faz tudo perfeito, amém? E nada é propósito do acaso, é tudo propósito de Deus. Então, ele vai fazer. E é o momento o qual ele está usando os servos dele, as servas dele, amém? Para trazer essas pessoas que estão ouvindo, amém? Mas tem que ouvir, amém? No caso, tendo acesso, amém? Às suas palavras, como eu estou aqui falando, amém? É amando do Pai. Ele está nada mais, nada menos do que apresentando essas pessoas, através da palavra dele, para o Senhor Jesus. E ele diz aqui que de maneira nenhuma ele os lançará fora. Amém? Esse é o entendimento. Então as pessoas têm que ouvir, amém? De bom grado, de bom coração. Amém? E se voltar. Simplesmente se voltar para o Senhor Jesus. Correr para o abraço. Amém? Eu estou falando se voltar para o Senhor Jesus. É. Deixar tudo e se voltar unicamente para o Senhor Jesus. Para assim ter acesso ao Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, ele disse: de maneira nenhuma os lançarei fora. Esse é o tempo, este é o momento, meus amados. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É forte demais. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, aleluias, mas que o ressuscite no último dia. Aleluias. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Aleluia. É forte demais. Aí no verso 14 diz assim, ó, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. É forte demais, né? Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Tanto os pais como os filhos hoje, amém, estão interessados, não são todos, amém, porque graças a Deus o exército do Senhor já está crescendo bastante, graças a Deus. Muitos já correram para o abraço, amém, mas tem muitos ainda que precisam ouvir, que precisam se voltar para o Senhor Jesus, amém, para assim ter acesso ao Pai Todo-Poderoso. Amém? E ter uma vida de filiação. Amém?
de filiação com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixando de serem criaturas para assim se tornarem filhos de Deus. Porque enquanto o povo, amém, estiverem nos seus misticismos, nas suas tradições, amém, ou bem crer no Senhor Jesus, ou bem crer em outras coisas, amém, ou bem chama o Senhor Jesus de santo, ou bem chama outros, amém, Deus de santo, e não existe, santo é só Jesus, amém. Passou disso, é misticismo, que quer dizer mistura. Amém? Então, a nossa fé, eu volto a dizer, tem que ser uma fé genuína, uma fé pura, uma fé limpa. Amém? É isso. Então, como eu havia dito, os pais, os filhos estão preocupados com o alimento que alimenta a carne, o corpo físico. Amém? Mas eu estou aqui hoje para entregar o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro alimento, e a água da vida. Amém? Esse é o verdadeiro alimento que precisamos. Essa é a comida e a bebida que precisamos. Amém? Obtermos, em primeiro lugar. Aleluias. Jesus é o pão da vida. Amém? E por não ter este pão, esta água para entregar, amém? Por muitos não ter este pão e esta água para entregar, amém? A maioria está vivendo nas suas confusões. Nas suas confusões. Pessoas querendo guiar outras, amém? Com as suas obras. Mas obras erradas, amém? Uma obra a qual está ali sendo entregue, sabe? Só o alimento que alimenta o corpo físico. Mas não é esse alimento que devemos entregar para as pessoas. O verdadeiro alimento que nós devemos entregar para as pessoas é o pão da vida, a água da vida. Mas para entregarmos, nós precisamos obtê-los. Para entregarmos. Só entrega quem tem. Amém? Então, como já foi dito no verso 29 de João 6, amém? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Esse é Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que provar essa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem trouxe o Senhor Jesus Cristo para as suas vidas, quem correu para este abraço, amém? Deixou os seus livre-arbítrios, amém? Seus costumes, suas tradições, suas ideias fixas, e correu para o abraço da cruz, amém? Esse obtém o pão da vida e a água da vida, e esse pode entregar para as pessoas, amém? Porque não existe outro santo, não existe outro Senhor. Jesus é o santo. Amém? Que precisamos obter. Único. Amém? Que precisamos obter. Jesus é o Senhor que precisamos obter. Não existe outro Senhor. Amém? Não existe outro Senhor que venha rogar por nós. É só Jesus. Não existe outro Senhor
que vem interceder por nós ao Pai Todo-Poderoso. É só Jesus. Ele é o nosso único intercessor. Amém. Então, hoje eu estou aqui para falar desse verdadeiro alimento, o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Amém? O alimento que alimenta a alma, o espírito. Amém? Nos faz fortes. Amém? Para andarmos e vivermos nesta fé, o dom da vida, a fé, a força, a fé ligada à saúde verdadeira, o bem-estar verdadeiro, que vai nos levar a um verdadeiro, amém? A verdadeira benevolência, amém? Que nos faz benevolentes, pessoas que quer dizer pessoas abençoadas, bem-aventuradas, e assim chegarmos à verdadeira alegria, à verdadeira felicidade com Deus. Aleluias. Então, meus amados, é o que eu tenho hoje para entregar para todos vocês. E aqueles que ouvir de bom grado, amém? Serão felizes. Serão felizes. Glória a Deus. Então, a vontade do Senhor nosso Deus é que nós, amém? Veja o Senhor Jesus, o Filho do Homem, amém? E creia nele. E assim tenha a vida eterna. E ele o ressuscitará no último dia. Amém? E a vontade nossa, que devemos ter, amém? No nosso coração, no nosso interior, no nosso ser, na nossa alma, é a vontade, amém? De o recebê-lo arrependidos. Amém? De o recebê-lo arrependidos em nossas vidas. E como João Batista já, amém? Já vem pregando no livro de Mateus 3, né? Arrepender-vos enquanto há tempo. Pois se não houver arrependimento, meus amados, não há salvação. A salvação, ela vem através do arrependimento. Então, nós temos que nos arrepender. E só o Espírito Santo para nos convencermos. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. É. E o pecado, amém? É a falta de fé no Senhor Jesus. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé está ligada só ao Senhor Jesus. E a mais nada. Amém? Essa é a fé que vence o mundo do pecado. Amém? Esse mundo somos nós mesmos, esse mundo somos cada um de nós. Com as nossas, amém? Próprias vontades, as nossas próprias ideias fixas, sabe? Enfim. Que nós temos que renunciarmos a nós mesmos, para assim correr para o abraço. É isso, meus amados. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, eis-me aqui, ó Deus Altíssimo, em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Com mais este áudio, meu amado, amando do Senhor, em o nome do seu Filho Jesus Cristo. E creio, meu Pai, que essa palavra, ela vai pairar, meu Pai, na vida de todos aqueles, meu Pai, que guardar um tempinho ali, meu amado, porque é preciso tempo, para ouvir. Aleluia. E como já está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, que todos, meu Pai, venham ouvir, meu Pai, de bom grado. E assim, meu amado, essa palavra venha pairar
na vida de todos aqueles que ouvir, de bom grado, de bom coração. E como já está escrito, meu Pai, no livro de Romanos 14, no verso 11, aleluias, o Senhor deixou escrito, dizendo assim: e como já está escrito, todos os joelhos, por causa da minha vida, todos os joelhos se dobrarão e declararão que eu sou o Senhor. Então, só tu és Senhor. E todos os joelhos precisam se prostrar, precisam se dobrar diante de ti. Aleluia. E para isso, precisa haver renúncia. Aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, meu amado, e te agradeço. E creio que o Senhor vai estar contemplando, meu Pai, este áudio. E muitos vão ouvir e vão se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio assim. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Graça e paz para todos.